nesse encontro, nesta casa de luz, de amor, de caridade. Obrigado pela boa semana que tivemos, pela chuva que nos mandaste. Obrigado, Pai, pela vida, pelos teus ensinamentos. Cada um de nós possamos viver em paz, em harmonia, em nossos lares, em nossa família, um mar de amor, de luz. Cada um possa sair daqui melhor quando chegar. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, nos fortalecendo a cada dia mais. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecemos pela participação de cada um de vocês na noite de hoje. Esperamos que possam sair daqui mais leves, mais tranquilos. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês respirassem calmo e profundamente, que tentassem esvaziar a mente. Seria um pouco difícil mas tentassem deixar de lado um pouco as preocupações e que se alinhassem com a energia positiva que nós temos aqui na casa, para que seja possível um auxílio mais fácil, um acesso mais fácil à aura de vocês, à energia de vocês. Bem-vindos, né? A semana foi com bastante chuva para lavar um pouco essas energias que andam pairando aí, para dar uma aliviada. Nós vamos falar sobre mediunidade e religião. E tem muito a ver com isso tudo que a gente coloca aqui, né, sobre a espiritualidade, esse entendimento e essa busca que a gente está trilhando aqui na casa, e a cada semana que passa com mais afinco, eu acho que todos nós, né, porque essa necessidade que nós estamos tendo de entendimento dos processos que estão acontecendo no mundo hoje, e que tudo está se abrindo de uma maneira muito rápida. Então a gente tem que estar consciente, abertos e não achar que o mundo vai acabar, né? Porque a coisa está rápida demais. A cada semana que passa, nossos estudos nos fazem evoluir, abrir a mente para entender, né? Para esse processo chegar mais fácil. E hoje no estudo ali também nós estávamos comentando exatamente sobre isso. A nossa necessidade de entendimento. E cada vez que a gente entende um pouco mais difícil se torna, por incrível que pareça. Quanto mais a gente estuda, mais difícil se torna. Porque nós começamos a nos cobrar muito mais. Vou deixar a Karine ler, então, que tem bastante coisa, o tema é bem extenso, mas de fácil compreensão. O livro vai ser usado na sexta-feira, por enquanto, né? A Imensidão dos Sentimentos, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Vamos lá, então. Mediunidade e religião. A religiosidade é fruto do sentimento inato da existência de Deus, que o espírito conserva ao encarnar. Justamente na infância, entre seus familiares e amigos, é que as crianças assimilam suas mais profundas convicções religiosas, somando-se a essas crenças as das outras existências corpóreas. Todos nós trazemos certo grau de maturidade espiritual. São significativos conhecimentos a respeito de nós mesmos
e da nossa filiação divina, adquiridos no decorrer das vidas pretéritas. O que principalmente chama a atenção de muitos de nós na fase infantil é o desejo ardente de adquirir conhecimentos, uma espécie de energia motora, sempre em movimentação, que nos anima, estimula, encoraja e impulsiona ao aprendizado constante. Tudo o que fazemos na infância tem um objetivo importante na formação de nossa personalidade psicossocial e espiritual. Portanto, devemos valorizar os esforços e a sede de informações na idade dos porquês. As crianças querem saber sobre as coisas mais profundas, como Deus, elas mesmas, a religião, até as mais triviais, como por que está chovendo ou por que a pedra é dura. Adultos que incutiram nas crianças conceitos de que Deus dá prêmios e castigos, que se zanga com suas travessuras e fica profundamente desgostoso quando não se conduzem bem, estão, na realidade, criando nelas sentimentos de culpa. Utilizam-se da onisciência, onipresença e onipotência de Deus para manipular, através do medo, o bom comportamento delas. Não somente os pais, professores e parentes lançam mão da culpa e do medo, também as próprias religiões do passado usavam esses sentimentos para garantir a submissão dos fiéis, intimidando-os com o fogo do inferno caso não fossem suficientemente bons. Certas religiões criaram situações nas quais o homem não pode sentir-se à vontade. Estabeleceram dogmas, mitificaram personalidades, fizeram cultos irracionais a médiuns, escritores, oradores, chamando-os de homens santos. Essas personagens passaram, a partir daí, a ocupar o lugar de nossa própria consciência e do nosso senso de moralidade. Segui-los transformou-se em exigência. Caso contrário, começaríamos a nos sentir heréticos, culpados ou doentes espirituais. O Espiritismo possui um antídoto contra essa crença milenar. Supriu o personalismo e ensinou-nos a ligação direta da criatura com Deus, dispensando intermediações e restituindo ao homem a visão de que o Criador deseja que sejamos co-criadores, não aduladores ou escravos. A deturpação da ideia da divindade e da constituição do homem se deve às exigências antinaturais de uma educação religiosa medieval, ministrada ainda às crianças de hoje, os adultos do amanhã. Todos esses velhos e supersticiosos conceitos, essas crenças que distorcem a natureza humana, nos têm aprisionado a uma antiga problemática existencial, a hipocrisia, ou seja, o vício de apresentar uma virtude ou um sentimento que não se tem. Os hipócritas foram condenados energicamente por Jesus Cristo, conforme noticia o Evangelho. Na atualidade, muitas religiões se transformaram em verdadeiras convenções de regras e etiquetas sociais. Então lhes disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Certamente as convenções são úteis ao interesse coletivo, mas as religiões não devem utilizá-las com o objetivo de tiranizar condutas ou encarcerar consciências. A finalidade da religião é levar as pessoas ao verdadeiro significado transcendental da existência, desenvolvendo nelas o sentimento de religiosidade. Essas arbitrárias regras moralizadoras têm feito prisões, destruído a alegria de viver de muitas criaturas, induzindo-as a fantasias e alucinações a respeito do
força criadora de tudo. Então, é uma chama divina, digamos assim. E nós fizemos parte dessa chama. Nós somos, usando uma analogia, né, de chama, nós somos uma centelha dessa chama criadora. Então, a religiosidade nisso, quando nós buscamos a religiosidade dentro de uma religião, na realidade a gente está buscando uma religiosidade, não seria imposta, mas seria nos dita por outros homens. Nós não estamos buscando uma religiosidade em Deus, nós buscamos, numa religião, nós buscamos então de outros homens, porque a religião foi criada por outros seres humanos. Deus não criou nenhuma religião. E aí pergunto, tá, mas então o que nós estamos fazendo aqui no Espiritismo? O Espiritismo é, digamos, ele tem 3 pilares, né? Ele é uma doutrina filosófica, então ele é ciência, religião e filosofia. O que acontece? O Espiritismo, ele não nos impõe nada. Por que eu cheguei até aqui no Espiritismo? Por causa disso. A religiosidade é algo livre para nós. Não é nada imposto. Nós não devemos... A única regra que nós seguimos é os ensinamentos de Jesus, né? É caminhar no bem, buscar fazer o bem para o próximo, entender que os outros, independente se são seres humanos, se são animais, se são plantas, o que sejam, todos os seres vivos que há no planeta são nossos irmãos. De uma maneira diferente, mas são também nossos irmãos. São parte desse Deus, desse todo que a gente fala, dessa energia vital total. Então, quando a gente busca a religiosidade num templo, a gente está desconectado dessa fonte criadora que a gente faz parte. Então, a nossa desconexão da fonte nos faz buscar coisas que nos provem que o que a gente está fazendo aqui é algo de útil, que a gente não consegue encontrar sozinho. Eu sempre digo assim, que o Espiritismo para mim foi o começo desse descobrimento da religiosidade. É algo que eu estudo, que eu busco entender, porque nenhuma outra religião completou isso dentro de mim. Conseguiu me provar coisas, conseguiu me fazer eu me sentir bem. Eu não sei se seria essa palavra, mas seguir regras, eu acho que tem que ser algo livre, tem que ser algo sentido dentro de ti. Tem que te fazer bem, tu tem que te sentir parte de Deus. E para a gente se sentir parte de Deus, são coisas muito simples que a gente pode fazer. E quando eu estou assim, nos momentos que eu me sinto, eu já aprendi quando eu estou desconectada, quando eu não me sinto bem, ou quando eu estou com medo, ou quando eu tenho dúvida sobre o futuro, digamos assim, sobre o que eu estou vivendo e o que eu estou passando, eu noto que eu estou desconectada da fonte. Então eu busco essa conexão. E como que eu faço isso? Eu faço oração, eu vou para a natureza, eu abraço uma árvore. É bom, né? Porque a gente sente a energia de Deus. Tu volta a entender que tu faz parte de todo aquele sistema. Por mais que nós estejamos aqui na Terra, nós fizemos parte desse sistema da Terra e fizemos parte de todo o sistema do universo. Então, aquela conexão com a natureza é como se a gente estivesse abraçando Deus, abraçando de novo a fonte, retornando à fonte criadora, digamos assim, nos dá, para mim, né, pelo menos, me dá aquela energia que eu preciso, me renova por dentro, me traz algo bom. E aí outra coisa também que eu gostaria de falar, que nós somos, que eu acho que eu já falei sobre isso, nós somos livres para escolher. Tá tudo
tudo certo se quem precisa ir num templo, ir numa igreja, ir num local como nós vemos aqui, para nos conectarmos. Está tudo certo, assim, não há problema nenhum. Só nós temos que entender que acontece em qualquer lugar. Esse encontro com Deus, ou encontro com seres espirituais mais elevados, como Jesus Cristo, que nos trazem algo de bom, é feito em qualquer lugar. A gente não precisa ter intermediário para isso. A gente pode sentar lá em qualquer lugar, na nossa casa, ou num lugar que nos faça bem, e abrir nosso coração, nos sentir, digamos assim, a gente esconde muitas coisas nossas, a gente mascara muitas coisas, muitas emoções que a gente tem. E aí quando a gente está sozinho, que a gente se abre, deixa essas emoções fluírem, e a gente faz uma oração, a gente volta a reconhecer que a gente é filho de Deus, que a gente tem uma fonte criadora que nos supre de energia, e a gente volta a entender a vida e ter mais esperança para viver. Basicamente, então, para mim, religiosidade é isso. Vou pegar o andar da carruagem. O livro expõe bem, né, a respeito da religiosidade e da mediunidade. Mediunidade é o contato direto com os espíritos. Então a gente tem, e todos nós temos, né, mediunidade, e às vezes mas eu não sinto nada. Um sonho é uma transmissão espiritual. Muitas vezes a gente tem alertas nos sonhos que a gente não segue, mas é uma transmissão espiritual. Então a gente está em contato com os seres espirituais, até porque a gente é espírito. E a Karine colocou muito bem a respeito da religiosidade, a respeito dos dogmas e das doutrinas religiosas que sempre foram colocadas para um bem especial, vamos dizer assim, né? Que era o domínio do homem sobre o homem, né? O domínio da mente do homem, principalmente. Então se usava muito de situações de pecado, situações de ameaças, né? Tu tinha que ser daquele jeito, senão tu poderia ser preso em nome da religião. As mulheres que tinham mediunidade numa época foram taxadas de bruxa e queimadas na fogueira pela religião. Territórios foram conquistados pela religião. Então, até hoje, né, a Guerra Santa travada hoje no Oriente Médio ainda é em cima da religião. Então a religiosidade, essa que é colocada, eu vou pegar mais o lado esquerdo, vamos dizer assim, da religião, nos fez viver numa caixa, né? Nos fez a gente caminhar regrado. E o espiritismo e a espiritualidade vieram para tirar esse véu, para nos libertar, mas a gente precisa querer ser liberto. A gente precisa entender que a caminhada é única. A gente é muito apegado aos amores externos, né? Aos sentimentos aos outros, e aí acaba evitando de fazer certas coisas que seriam bem pessoal, porque a sociedade não permite, porque o ambiente onde eu moro não me permite, né? Quando a gente fala aqui na frente que o estudo, o livro, uma leitura de um romance espírita, por mais simples que seja o romance, abre uma porta, faz uma diferença. E hoje nós estávamos comentando no estudo a respeito disso, né? Que toda parte negativa que a gente faz
consciência de que aquilo que a gente está fazendo não é legal. Por menor que seja. Vou dar um exemplo simples aqui, né? Uma panela mal lavada, a gente sabe que ela está mal lavada. Ah, mas não vai fazer mal. Não, não vai fazer, deixa ali no corredor. Mas é consciente, sabe? Uma sujeira que fica no canto da casa. Então, nesse sentido que eu acho que a espiritualidade veio e a mediunidade veio para nos abrir esse leque da caminhada. E a gente tem pautado isso muito, principalmente na sexta-feira, a gente vai tentar fazer isso melhor, que é que a gente consiga entender o nosso processo na Terra, a nossa cruzada neste momento. Porque numa seleção de reencarnação, nós aqui fomos escolhidos para estar aqui neste momento. Assim como já tivemos em outros momentos históricos de mudanças, né? Na era industrial, por exemplo, né? Que saíram do pedaço de pau e da pedra para a parte industrial, muitos de nós esteve lá. Conseguiu fazer aquela transição, conseguiu entender que o mundo estava mudando. Agora nós estamos na era tecnológica, está acontecendo, está vindo coisa aí que a gente ainda não conhece e tal, mas está vindo os borbotões e a gente vai ter que saber se aquilo vai ser bom ou não. Existe um projeto futurista que está vindo aí, que é um capacete, é tipo um PlayStation, mas é um capacete que as pessoas colocam e aí tu pode viajar para o país que for, andar nas ruas que for, fazer compra em shopping em Paris, por exemplo. Né? Ah, que maravilha! Nós estamos evoluindo. Isso é o domínio do mal. Quando a gente parar para pensar que aquilo vai tomar conta da tua mente, tu não vai sair mais de casa, tu não vai fazer outra coisa a não ser viajar sem sair de casa. Alguém não quer que se pense mais. Alguém não quer que se leia mais. E a gente fala muito disso, né? Que é o bem e o mal. E qual é o bem? O bem é a gente. O bem é a minha sanidade mental. É como eu acordo e passo o meu dia. E aí a Kaline falou sobre a natureza, sobre abraçar uma árvore, que a gente brinca muito, né, que faz esse tipo de coisa. O contato da natureza te repõe na terra de novo, te coloca em contato com Deus e nos faz entender que o outro dia vai ser importante para a gente resolver os nossos problemas, mas com a energia que a gente está recebendo naquele momento. Porque o outro dia não chegou. E eu não sei se eu vou estar lá no outro dia. Nenhum de nós sabe se amanhã tem uma música para entendeu? Então é nisso que a gente vem aqui e coloca que nós precisamos essa evolução de entendimento. O nosso contato mediúnico não é só os médiuns que trabalham na sala do passe. O nosso contato mediúnico se dá quando a gente para, respira fundo, entra em sintonia com a natureza. Daqui a um pouco vem uma resposta para um problema que está trancado lá atrás, do nada surge uma resposta. Ah, eu não estou pensando naquilo, como é que me aconteceu? É a mediunidade trabalhando, né? É a nossa mediunidade com a espiritualidade que está trabalhando para o bem da gente. Porque Deus quer o nosso bem. Falando em religiosidade, quando se colocou, e as religiões colocam Jesus no patamar de Deus, Jesus não está no patamar de Deus. Jesus está aqui, ó. Deus é o máximo. É essa energia que a Kaline falou. E Jesus veio nos mostrar como homem na terra que nós podíamos fazer. A maneira como ele conversou era para nos dizer assim, ó, confia em ti, acredita em ti, porque eu estou aqui te mostrando que é possível.
ser iluminado, sim, como outros tantos que já vieram, num grau de iluminação maior, um pouco menor, mas seres iluminados, que passaram por aqui e deixaram um exemplo, para que a gente acordasse. Gandhi, Buda, Indira Gandhi, vários, Madre Teresa, seres humildes, que tinham dúvidas terríveis todos os dias, as mesmas dúvidas que a gente tem como ser humano normal, e eles conseguiram, com todas as dúvidas que eles tinham, ir à frente e nos mostrar que é possível, gente, sair do nosso marasmo. Eu não gosto de misturar, mas às vezes é necessário misturar. Quando a gente segue a regra social determinada lá em cima, lá naquele setor que é escuro, que os anjos não conseguem entrar, e todo mundo briga aqui embaixo, nós aqui no último canalzinho a gente briga porque fulano disse que é isso, tu é contra o fulano, eu sou a favor do fulano. Nós estamos totalmente errados. A nossa caminhada não é essa. A nossa caminhada é humilde, difícil, mas é a maior colheita possível. Que no momento que a gente entende o amor de Deus por nós e que a gente consegue conectar, é só bênção. É aquela coisa que a gente cruza de vez em quando, eu ainda cruzo. Tá difícil. A rua hoje nos dá o parâmetro de como está a humanidade, né? Mas de vez em quando a gente cruza na rua do outro lado da rua, rindo à toa. Aí tu olha aquilo lá. Enxergou o passarinho verde? Claro que enxergou o passarinho verde. Sabe? Porque as pessoas têm... Às vezes acontece a negativa para aquela pessoa, a pessoa sai rindo, diz assim, mas tinha que acontecer comigo mesmo, né? Eu, beleza? Porque ele está tão bem consigo mesmo, que nada do que vem de fora atrapalha a vida dele. E como é que a gente chega a isso? Mas está difícil. As pessoas estão rudes, as pessoas isso, não é eles, não é os outros, não é a gente. É como eu me porto perante tudo que está na minha volta. Eu sei que tem coisas que é julgada, né? Vamos dizer assim. Mas eu, em qualquer loja que eu entro, eu já chego brincando. Tem uns que me respondem, tem outros que não me respondem, mas não muda nada. Mas a grande maioria que está ali naquele momento difícil, porque as pessoas trabalhando às vezes estão chateadas, né? Salário baixo, trabalhando domingo, por exemplo, né? Aí tu mexe com aquela energia negativa da pessoa. Dá um sorriso, faz uma brincadeira. Eu fiz ontem até no escritório, a secretária estava no computador, numa salinha, e eu disse pro chefe dela assim, olha, eu jogando carta no computador, e ela começou a rir, claro que ela não estava jogando carta. E ela, capaz que eu estou jogando não sei o que. Eu digo, não, está jogando. É uma brincadeira, filho. Se ela vai ficar brava comigo, entendeu? Mas tu quebra um gelo que acontece. E nós temos essa capacidade. É a nossa busca, gente, tá? A nossa melhoria está no espelho, o famoso espelho que eu falo sempre. Porque um dia eu vou ter que trazer um espelho para cá. O espelho, gente. Olhar para dentro de nós todos os dias de manhã. Agradecer. Dar um sorriso para nós. Quem é que dá um sorriso de manhã? Eu, às vezes, estou... É assim. Tá bem, pessoal? Vamos em frente. Vamos tentar estudar mais. Vamos tentar entender mais. A internet, eu sempre digo, né? A internet tem muita coisa que está trazendo agora, muita, a respeito da espiritualidade. Muita coisa interessante, muita coisa lixo.
Tá? E aí depende de cada um. Eu sempre que eu faço postagem nos grupos que eu participo, eu não dou opinião. Eu simplesmente mando aquilo que eu acho interessante. Se o outro vai achar interessante ou não, é outra conversa. Mas é uma ideia que eu tenho há tempos de fazer com que as pessoas se mexam. Tem um grupo de pescador que eu pertenço que um dos pescadores me botou os cachorros esse dia. Mas os outros saíram a meu favor. Então, tá tudo certo. Entende? Mas pelo menos tu mexe com a inteligência das pessoas. Tu faz com que a capacidade das pessoas de entender ou de não entender aquele assunto, cada um se reserve como, né? Mas funciona. Tá bom, pessoal? Vou parar. Só vou ler uma partezinha que a gente já ultrapassou. Estamos no horário. Uma partezinha que fala sobre a mediunidade, que o Ronaldo tocou nessa parte, e para não ficar de fora, né, Ronaldo, do estudo de hoje. O Espiritismo afirma que todas as criaturas são expressões divinas, vestindo temporariamente um corpo carnal. Que esta faculdade, a mediunidade, é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio de ninguém. E ainda nos orienta de forma lúcida no livro dos médiuns sobre essa aptidão comum a todos. Aí tem um trechinho aqui do livro que eu vou ler para vocês. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus planos e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Então, encerrando, é como o Ronaldo falou, a mediunidade todos nós possuímos, cada um num grau. Só que a gente tem que estar atento para isso, né? A gente tem que estar atento para ouvir esse outro lado que às vezes a gente acaba abafando, ou por medo, ou por não querer se comprometer de repente, né, Ronaldo? Porque é um estudo, é um caminhar, é algo que vai ser para toda a nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que seguir. Porque às vezes a gente começa, dá vontade de voltar para trás, dá. Só que não tem como tu desver o que tu já viu. Então é muito difícil. Depois que tu começa uma caminhada e começa a entender sobre espiritualidade, mediunidade e afins, não tem como tu voltar atrás. Não te contenta mais com pouca coisa. Vamos dizer assim. A gente sempre quer aprender um pouco mais. Então, para que todos saibam, não é privilégio de ninguém ter mediunidade. Todos nós temos, e é algo que com treino, com tempo, com estudo, a gente consegue cada vez melhorar mais esse contato, digamos assim, com os outros seres espirituais. Bom, acho que hoje é isso. Acho que agora nós vamos aumentar para 1 hora. Está ficando pouco. Aí vou dormir. Obrigada pela presença de todos. Cada um sinta-se abençoado. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Pai nosso, Que estás